Oi, meu nome é Gabriela. Oi, meu nome é Robson. Meu nome é Samuel. Oi, meu nome é Guilherme. O meu nome é Matheus. Minha história nos teams começa em 2011. Eu fui convidada pela Ariane, né, a Nani, pra vir num mix team que tava tendo. Aí eu lembro que também tinha Batatim, né? Ah, meu pai, eu tava triaspirando demais no X, meu, eu tô com maior fome. Pior, né? Quem a gente podia chamar? Vamos chamar o Gabriel, chamar o Renanzinho, Meu, tinha que chamar o Renanzão também, que ele é parceria. já pior, né? Não, mas ele é jovem, ele é jovem. Nós somos adolescentes. Alô? Vai aí, meu, beleza? Como é que é? Batatinho. Vai, quando que é isso? Ah, dia 29? Não, pode deixar que eu vou ir também. Vamos onde? O Natan tá aqui também, eu vou falar pra ele e a gente vai ir sim. Confirmado. Vamos? Se quer, nós vamos. Então tá, então vamos então. Valeu, meu, valeu pelo convite. Quer, meu? Fala pra mim. Como é que é o nome? Batatinho. Vai ser um negócio que vai ter batata, vai ter jogos, vai ter um monte de negócio lá pra gente fazer. Nossa, meu. É, vamos lá, daí a gente não precisa ir no X, Aham. daí vai estar toda a galera lá. Aham, não precisa chamar ninguém, todo mundo vai estar Não, lá. não precisa chamar ninguém, vai estar todo mundo lá. Crédito, É gasta isso aí. crédito pra quê? Isso aí, vamos Isso lá aí. então. Vamos lá, é nóis. Eu fui muito bem recebida por várias pessoas da época. E eu me encantei, assim, porque era um mundo, assim, de pessoas na faixa etária parecida com a minha. E era um negócio muito adolescente, que tinha um eventão, assim, show de bola. Só que eu era muito tímida, então eu não vim mais. Com 12 anos, eu vim às vezes, eu acabei conhecendo pessoas que se tornaram minhas amigas. E foi aí que eu comecei a ser impactada por Jesus, porque eu não era convertida na época. E mesmo eu vindo muitas vezes obrigada, aquelas palavras, elas entravam no meu coração. E Jesus já estava ministrando em mim aos poucos, mesmo sem eu perceber. E eu participei dos teams do ano de 2013 até o ano de 2018. Eu morei 2 anos em São Paulo, de 2010 até 2012. Então eu não peguei essa transição dos meus amigos que estavam aqui quando eles foram pros teams. Então quando eu voltei já estava todo mundo participando dos teams. Então eu comecei aí quando um amigo meu me convidou, no finalzinho de 2013. No retiro de 2014, que foi o dono dos meus dias, foi o meu primeiro retiro dos teams. Como que eu comecei a frequentar os teens? Então, eu era de outra igreja, não era da IBFC, e eu vim pra cá quando eu tinha por volta dos 9 anos. Eu era muito envergonhado, então eu não gostava muito de ficar com as outras crianças. E como eu era uma criança que tinha nascido na outra igreja, eu tinha muitos amigos lá, eu tava totalmente contra, assim, mudar de igreja. Então foi um período, assim, bem difícil, assim, entre mim e os meus pais. Até que eu comecei a servir no Geração Futuro. Uma das professoras que dava aula junto comigo era uma adolescente e ela me convidou pra vir no Mix Team. E eu não vim. Eu fiquei com vergonha e eu não vim. No ano seguinte, teve um novo Mix Team e daí ela me convidou de novo. Eu não vim de novo, até que algum dia, eu não me lembro o porquê, eu vim, eu convenci a minha prima de vir junto comigo pra mim não vir sozinho, porque meu maior medo era chegar e não saber com quem falar. E eu vim, daí eu vim um culto, vim outro, eu gostei, só que eu tinha muita dificuldade com a parte de início e final de culto, com quem falar, com quem interagir. Terminava, ligava pro meu pai e falava, pai, me busca, pelo amor de Deus. Então, meu pai, vendo que eu não tava conseguindo interagir e me enturmar, ele falou que era pra mim ir no retiro, e ele praticamente me obrigou a ir no retiro, assim. Eu queria muito o presente de Natal, que era uma câmera profissional, e ele falou que eu só ganharia aquela câmera se eu fosse no retiro. Nossa, eu fiquei muito bravo, eu comecei a falar, meu Deus, mas como é que tu vai me chantagear dessa forma? Não é justo, não sei o quê. Mas no final ele não abriu mão disso. Aquele retiro foi em 2012, foi o Santo Louco e ele transformou a minha vida. Eu me lembro que naquela vigília eu me dei conta de tudo aquilo que eu estava fazendo. Eu era muito influenciado na escola, eu buscava muito demais aceitação e fazer o que fosse preciso para ser aceito, muito porque os meus amigos eram mais da escola e eu não tinha amigos dentro da igreja. As minhas influências eram péssimas. E naquele retiro, além de eu ter me quebrantado diante de Deus e ter me tocado de tudo isso, eu fiz bons amigos, eu tive pela primeira vez uma turma ali dentro da igreja e eu comecei a me enturmar e aquele ano de 2012, assim, começou um processo, assim, de transformação de quem era o Matheus. E foi muito triste. Eu comecei a vir nos teens em 2012, eu tinha mais ou menos 14 anos e foi através da minha prima que eu conheci, ela me convidou uma vez pra vir e daí eu comecei a vir e de primeira vista eu já gostei, mas não fiz muitas amizades. Até que dentro de um acampadentro que a gente teve dentro da igreja, eu pude vir e dormir aqui na igreja e daí eu comecei a fazer amizades, conheci mais pessoal e fui me enturmando.
Até que em 2014, 2015, eu fiquei meio rebelde e inventei de namorar, achava que sabia de tudo e achava que eu era maduro para certas coisas, mas na realidade não. Foi até que em 2015 eu voltei pro ministério que eu me toquei. Um pastor falou que para mim que eu deveria voltar pro lugar e fazer a diferença. Então em 2015 eu voltei pros adolescentes, mais envolvido, com a cabeça centrada, com a ajuda da liderança. Eu pude então dedicar todo o meu ministério, servir para Deus literalmente. Então, o meu início do meu ministério no louvor foi nos teens, né? Acabei entrando porque um amigo meu sabia que eu cantava, comentou com o Henrique e o Henrique me ouviu, fez uma audição no cantinho ali. E tá, beleza, só que ele disse que eu não tinha idade, eu tinha 12 anos. E só podia entrar com 14. Eu disse, tudo bem, vou esperar 2 anos pra entrar no louvor dos teens. Mas aí, um mês depois, eu tava na escala. Aí eu comecei a participar. Graças a Deus, sim, Jesus me capacitou muito, me fez crescer muito. E foi onde ele começou a ministrar na minha vida em relação ao meu ministério no louvor, né? Que eu já tinha cantado antes, assim, de cantar em igreja, mas nunca tinha levado isso como um ministério a sério, né, como um chamado de Deus pra mim. E foi ali que isso começou, né, a crescer. No retiro de 2016, era o retiro Conectados, eu era da equipe Levi. E a gente teve na gincana, na hora da festa, a gente tinha que fazer um teatro relacionado a um filme que eles passaram pra nós. E a minha equipe tinha pego o filme do X-Men. Daí a gente tinha que fazer todo um negócio, todo um teatro sobre o X-Men e tal, porque a gente tava, tipo, com sangue nos olhos pra ganhar a gincana. E daí a gente fez uma super produção em forma de teatro. A gente pegou e fez uma cena do X-Men onde tem uma barragem explodindo e o pessoal tá todo mundo dentro da nave dos X-Men, que se chama... X-Jato? Não sei. Tava todo mundo dentro da nave do X-Men enquanto a barragem tava explodindo. Então a gente fez uma mega produção, a gente fez uma super nave assim de papelão. A gente fez a nave de papelão, a gente fez a barragem estourando. Então, quando a barragem estourava, o pessoal saía assim de trás de uns isopor, assim, tocando água em todo mundo. Eu era o Ciclope. No teatro a gente ficou em segundo lugar, mas eu tive a oportunidade de sair com o Oscar de melhor ator da noite, como Ciclope. Agora uma história que eu posso contar. Um dos momentos mais engraçados que a gente viveu nos Inconformados Teens, assim, durante o tempo que eu tive ali, foi a prova da melancia na gincana de 2015, do Prefiro Morrer do que Perder a Vida. Era o retiro com a temática do Chaves. Eu me lembro que naquele ano eu tinha ido no retiro de jovens pela primeira vez, eu tinha 17 anos, só que eu fui lá só pra fotografar. E eu vi eles fazendo essa mesma prova, e eu fiquei assim, meu Deus, que demais. Eu queria fazer parte dessa prova também, mas no caso eu não tava participando do retiro. E o Henrique também tava naquele retiro, então ele viu como foi nojento, mas legal, e daí ele resolveu também fazer com os teens. Ele fez umas modificações na prova, ele colocou um tic-tac, que daí tu tinha que pegar a melancia e mastigar até encontrar o tic-tac. Só que tu tinha alguns segundos pra ficar ali na melancia, depois tu tinha que voltar, bater na mão do amiguinho que tava na fila e o amiguinho continuava mordendo a melancia pra comer até alguém achar o tic-tac, né? E foi muito nojento, mas foi muito legal, porque uma das características muito fortes do nosso ministério, assim, que eu tenho visto durante os anos é a garra, assim, a sede de ganhar, entendeu? E todo mundo, assim, se submeteu àquilo ali porque todo mundo queria ganhar e todo mundo tava tomando a baba de todo mundo ali, aqueles ranhos, cabelo. Ai, gente, isso é muito nojento de falar. Mas uma hora a cabeça não tava cabendo mais direito pra gente chegar até o fundo, então a gente começou a mastigar a casca e daí a gente ganhou a prova e essa é uma memória que eu tenho. 4, 2, 2003, 2001, 2002, 2003. Vamos lá. Vamos lá. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Bah, tem uma grande diferença. Antes de eu entrar nos teens, era um guri tímido, travado, não conseguia falar com as pessoas. Ação. Tá, não. Tá, tu vai me perguntar. Não, só já te fiz a pergunta. Tá, o que eu faço? Fala. Se quiser, vai. O que eu falo? Fala, tá, é possível ser um adolescente cristão? É possível? E é difícil? Não. É, muito.
Agora eu consigo conversar com as pessoas. Bah, me ajudou um monte, que até profissionalmente me ajudou. Do jeito que eu era, eu não ia conseguir, acho que nem passar numa entrevista de emprego de tão tímido que eu era. Os teens fez total diferença na minha vida, porque foi através desse modo teen de falar, né? Esse modo direto, esse modo que o adolescente consegue entender que eu consegui me converter, né? Porque eu vinha nos cultos de domingo, e não que eu não entendesse, eu entendia. Mas tu tá num ambiente que é pra tua idade, né? Um ambiente descontraído, né? Onde as coisas são faladas de forma engraçada, né? Isso te chama mais tua atenção. E isso fez com que eu conhecesse Jesus, o verdadeiro Jesus, né? Aquele que queria ter um encontro comigo. O que eu vejo que eu mudei foi que o ministério me trouxe bastante amadurecimento, sabedoria e entender a cada fase da vida que o adolescente não deve pular a fase da sua vida. Nesses 5 anos que eu participei dos teens, eu tive vários altos e baixos, onde às vezes eu tava muito louco e às vezes eu tava mais tranquilo. Mas todas as coisas que eu escutei nas palavras, todos os conselhos que eu escutei nas tribos, tudo que eu vivi dentro dos teens, mesmo que eu não tenha colocado tudo em prática quando eu era adolescente, aquilo tudo ficou guardado na minha memória. Hoje eu vejo quão valiosas são as coisas que a gente passa nos Inconformados Teens, como a gente pode fazer amigos. Eu fiz amigos nos teens que eu levo até hoje, e hoje eu entendo que muita coisa que na época pra mim parecia, meu Deus, é exagero, não é bem assim. Na verdade era bem assim. Eu passei por muita coisa que eu não precisava passar se eu tivesse escutado os conselhos das pessoas, mas hoje eu entendo. E se me perguntar, se um adolescente me perguntar, eu vou dar os mesmos conselhos que me passaram naquela época. Durante todos os anos que eu estive ali nos teens, foi um grande processo, assim, mas eu consigo ver diversas pessoas importantíssimas para isso acontecer. Os meus líderes, os meus bons amigos que eu pude fazer durante o tempo que eu tive ali, o me envolver, a minha tribo, tudo isso colaborou para eu, aos poucos, eu aprender mais sobre Cristo, e eu posso dizer que eu sou uma pessoa completamente diferente. Sou grato demais pelo Ministério dos Inconformados Teens e por aquilo que aconteceu na minha vida lá.